Era mostrar isso mesmo, o potencial que tem, se expandir o olhar sobre a abundância, sabe? Assim, pra gente ver. Quando eu decido fazer esse movimento, assumir novas posturas em prol da abundância, né? Não é só aquele pontinho pequenininho, mas todo um espectro se abre ali pra gente, É, né? e legal você trazer isso, porque eu vi que lá atrás, quando eu comecei a perguntar, muitas pessoas tinham essa questão, assim, tem jeito da gente ser abundante só numa área da vida? Né? E as pessoas falam, algumas pessoas falavam que tem, né? Mas isso tem a ver com a nossa visão mesmo, ali, que eu tô muito focada, geralmente quando eu tô mais focada em uma falta, né? Aí eu tô muito mal com uma coisa, eu acho assim, então se eu tiver dinheiro, resolve tudo, né? Se eu tiver dinheiro, resolve todas as minhas coisas, por exemplo. Ou se eu tiver um relacionamento, resolve todas as minhas coisas. E não é só isso, né? Se meus filhos estiverem bem, resolve todas as coisas. Não. Isso tudo anda junto. Né? O processo de expansão ele é em todas as áreas. Ele precisa ser em todas as áreas. Ele não vai ser daqui para cá de uma hora para outra, mas ele vai crescendo e vai se expandindo em todas as áreas, em todo o nosso diâmetro, em todas as áreas da nossa vida, assim, pensando que nós somos seres integrais mesmo, né? E a gente precisa ter essa consciência para entender que a abundância precisa caminhar em todas essas áreas. É o que eu falei em um ponto aí anterior, que às vezes eu até estou crescendo em algumas áreas, mas outras estão muito travadas. Isso está mostrando para mim que está sinalizando de que eu tenho alguma coisa, que eu estou vibrando bastante na escassez ainda, que eu preciso olhar para dentro de mim, né? Para curar, para, enfim, para transformar, porque o externo reflete o interno, né? E aí, quando a gente tem essa clareza, a gente, poxa, então o que é que está acontecendo comigo que tá difícil assim, né? Verdade. Isso aí dá o gancho para a gente chegar aqui na no nosso último ponto da conversa de hoje, que é exatamente assim, o que que dá uma luzinha, assim, por que que a gente acaba repetindo esses ciclos de escassez com tanta frequência, né? Mesmo se a gente ainda mentalmente, né? Se a gente está com o desejo de romper, mas por que que a gente ainda insiste em repetir alguns ciclos? Porque é tão difícil, de fato, né? Superá-los, assim, né? Porque Aham. não basta o desejo, né? Tem que ter a ação. A gente podia É. falar um pouquinho sobre isso, assim, por que que a gente repete tanto? Uhum. Tá, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa trazer é que muitas vezes a gente está completamente inconsciente, né, do quanto que a gente está vibrando numa postura interna de escassez e por isso a gente não faz nada para mudar. Quer dizer, a gente se acostuma, tá? Uhum. Então, com essa postura. Então, só quando a gente de fato tivesse um olhar, né, mais profundo sobre o que está acontecendo, e às vezes a gente percebe, né, que a gente está acostumando e achando normal viver na escassez, então é que eu vou começar a entrar no processo de romper com isso, tá? E aí, por que que muitas vezes a gente acaba se acostumando? Aí entra uma questão importante, porque muitas vezes, a nível inconsciente, a gente sente uma culpa profunda de romper com os padrões. A gente sente essa culpa inconsciente, até inclusive hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso no canal do Telegram, tá? Mas a gente, então, quem quiser acompanhar, depois eu vou mandar um áudio lá. Mas a gente sente essa culpa inconsciente no final das contas, assim, de ser mais feliz, de ser mais próspero, de ser mais abundante, de ser mais realizado do que a nossa família, né? Quando eu vejo a minha mãe, meu pai, meus irmãos, né, sofrendo e eu tô lá a vida muito mais próspera e abundante do que eles. E eu tenho essa culpa inconsciente de romper com os nossos padrões, né? Então, isso faz com que muitas vezes eu não consiga sair desse ciclo, mesmo que conscientemente eu queira. Quer dizer, eu vou entrar em autossabotagem, eu até vou progredir mais, mas eu vou me sabotar em alguma área da vida. Eu vou sabotar. Ou seja, o que está acontecendo aqui comigo? Eu estou vibrando na escassez, eu estou vibrando na falta que vem deles. Né? Na falta que eu vejo neles, eu não consigo deixar a minha abundância. Por que, que eu não consigo deixar a minha abundância sobressair, né, e fico conectada com a escassez da minha família? Porque essa escassez ainda não está com aquele tronco desenvolvido. Eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a questionar sobre isso, comecei a ficar atenta sobre isso, mas ainda não desenvolvi uma musculatura forte, não desenvolvi ainda meus caminhos neurais, não desenvolvi ainda aquele tronco mais frondoso que dê conta de suportar aquilo.
né? E falar assim, olha, não. Então aí a gente vai, e só que aí como a gente só começou o processo, mas não deu continuidade, a gente entra em processo de autossabotagem e começa a voltar para a escassez da nossa família. Às vezes eu até continuo, mas eu continuo sempre e me saboto em alguma área. Então tem a ver com as questões de culpas, níveis de culpas profundos, né, que a gente sente. Por que, que a gente sente essa culpa? Por uma necessidade profunda que a gente tem enquanto ser humano, né, enquanto ser social, de pertencer. Como nós nascemos completamente dependentes, né, da nossa família, de cuidadores ali, para que a gente possa sobreviver, né? Então, pertencer para nós, pertencer a um grupo, é o mesmo que sobreviver no nosso inconsciente. Então, a gente sente culpado e a gente sente medo também de deixar de pertencer se eu romper demais com esse padrão de escassez, por exemplo, da minha família, né? Então, a gente tem medo de perder o direito de pertencer. Então, esse é um ponto que faz com que a gente acabe repetindo os padrões, mesmo que eu fale, gente, eu não quero viver nisso. Mas inconscientemente é isso que eu atraio, tá? Esse é um ponto, assim, que eu acho que é um dos pontos centrais aí. Mas existem outras questões que a gente precisa ter consciência e que muitas vezes nos mantém presa ao movimento de escassez, né? Então, que também advém das culpas, mas não só dessa culpa do pertencimento, mas culpas de quando a gente acaba saindo do lugar com relação aos nossos pais, quando a gente tem julgamentos com eles, no fundo, a gente acaba atraindo uma situação também de autossabotagem pra gente. E outras questões da nossa vida pessoal, traumas profundos, né, inconscientes da nossa vida intrauterina, da primeira infância, que muitas vezes fazem com que a gente se sinta inadequada, que a gente se sinta culpada, né, como se eu estivesse trazendo problemas para minha família. Eles são questões inconscientes que a nossa mãe passou durante a nossa gestação, né? Às vezes a gente se sente inapropriada. E aí, muitas vezes é isso que vai acabar se materializando na nossa vida. Por quê? Porque o que que materializa? Por que que, por exemplo, se eu quero muito mudar o padrão de escassez da minha família e ao mesmo tempo também eu faço pensamento positivo, eu visualizo, faço um monte de coisa e eu continuo presa na escassez. Por quê? Porque isso tudo ajuda, pensamento positivo ajuda, ajuda. Visualizar só ajuda, ajuda. Quer dizer, né, ajuda um certo nível. Mas o que que acontece? O que que materializa de fato? Né? O que que me ajuda a materializar algo? São aquilo que gerou mais emoção, aquilo que me gerou, são os registros profundos que a gente tem, né? Que foram gerados sempre em emoções profundas. Os registros profundos do nosso inconsciente, eles foram gerados sempre em momentos de maior emoção, tá? Ou emoção muito positiva ou emoção muito negativa. Medo de morrer, medo de não pertencer, medo de perder alguém. Ali são os maiores registros do nosso inconsciente. E eles, né, são tão maiores os registros quanto maior foi a emoção envolvida no acontecimento. Por isso que os traumas, tudo isso gera muito registro. E os maiores são da nossa vida intrauterina e na nossa primeira infância ali, porque quando a gente não tem estrutura psíquica para, por exemplo, racionalizar, falar assim, não, gente, os meus pais aqui estão brigando, esse é o problema deles, eles são adultos, eles sabem resolver. A gente não tem, a gente se envolve profundamente, né, emocionalmente naquela situação, assim, eu me sinto com risco. E se minha família se desfizer, como é que eu faço? Sabe, assim, né, eu tava lembrando esses dias, quando meus pais brigavam, uma época brigavam muito, né, quando eu era pequena, eu lembro que um dia eu perguntei pra minha mãe, falei assim, mãe, você e meu pai vão se separar? Aí ela falou assim, ah, um dia vocês vão se separar? E ela falou assim, ah, não sei, minha filha, isso aí não dá pra saber. Ela falou a verdade, né? Só que aquilo ali pra mim me gerou tanta angústia, assim, aquilo me fez, nossa, eu lembro até hoje da sensação que eu fiquei, eu fiquei perdida, assim, durante um tempo, assim, até agora, quando eu falo sobre isso, isso mexe comigo, sabe? De tão forte que foi a emoção ali. E eu lembro que depois eu fui lá e perguntei pro meu pai, né, assim, ela tava com raiva na hora que ela respondeu, obviamente, né? E aí eu perguntei pra ele, ele falou assim, não, a gente nunca vai se separar. A gente pode brigar e tal, mas a gente vai ficar juntos. A gente se ama, a gente dá um jeito de resolver. E eu lembro que o quanto que essa resposta dele me acalmou. Mas eu nunca esqueci dessa resposta que minha mãe me deu. E no fundo eu tinha esse medo, né? Então eu fiquei muito tempo fora do meu lugar aí, vibrando esse medo, né? E claro que isso já existia antes. Então, quer dizer, como que esses registros,
é isso que materializa, né? São esses registros profundos do nosso inconsciente. Então, são registros de vida intrauterina que muitas vezes nos faz, do primeira infância, né? Quando a gente não tem essa estrutura psíquica ainda, essa maturidade para compreender as coisas e separar uma coisa da outra. Então, a gente fica preso e a gente vive o resto da vida preso a esses medos, né? Medo de separar. Eu lembro que quando eu casei, né, por causa que eu vibrava ainda essas coisas, eu tinha um primeiro momento assim, quando eu comecei a namorar com o Sérgio, eu pensava muito assim, aí se a gente não conseguir ficar junto, se a gente conseguisse separar, se a gente, né, fosse separar antes, assim, porque aquilo lá era uma coisa que ainda não tinha nada, não estava acontecendo nada, mas no fundo eu sentia muito medo da gente se separar, né? Então, assim, não tinha nada racional, mas eu estava vibrando o medo e a escassez que eu tinha visto lá na minha família, né? Então, é só um exemplo, mas o que materializa na nossa vida são aquilo que está profundamente. Então, por isso que a gente precisa fazer um trabalho profundo para que a gente consiga acessar e manter essa crescente da postura da abundância. Porque, senão, por isso, então, né, que é a pergunta, por que a gente fica repetindo ciclos? Por isso, porque no fundo, o que está comandando a minha vida é o meu inconsciente aqui. Os meus registros profundos, que eu não trabalho, que eu não sei quais são, né? E são de profunda escassez, porque todo mundo vive essa escassez. Todo bebê vive, né? Mais ou menos. Por mais amoroso que seja a mãe e o pai. Só que aí, muitas vezes, quanto mais tenho esses registros, mais eu vibro isso e sigo a vida inteira. Às vezes, estou lá idosa e continuo lá. E nem estou cada vez mais vibrando escassez, medo de faltar, né? Tem gente que nunca faltou nada na vida, mas a pessoa tem tanto medo de faltar, né? A pessoa vive o tempo inteiro segurando ali porque acha que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vai dar errado. E aí, o que a gente faz com isso? A gente se fecha para receber. A gente se fecha para as oportunidades. Por quê? Porque eu tô com tanto medo de faltar que eu prefiro ficar aqui fechada, né? Então, eu não me abro para experimentar algo novo, eu não me abro para uma oportunidade, eu não me abro porque eu prefiro pensar que é melhor evitar qualquer risco de faltar, qualquer risco de dar errado, de eu me frustrar, mais do que eu já tô. Porque, quer dizer, eu tô vibrando internamente muita escassez. Medo de dar errado, medo de faltar, medo de me frustrar, medo do outro me decepcionar, né? Profunda escassez. Com isso, a minha vida materializa isso, né? Ela não vai para frente, ela fica travada ali. É. Ah, eu acho que não tem ninguém aqui que tá ouvindo que não viu um filme passar na cabeça quando você fala tudo isso, assim, porque é muito fácil da gente identificar esses padrões, né, na nossa história, assim. Toda hora, É, né? você fala assim, opa, vieram vários episódios, você falando aí, e é engraçado porque, assim, é interessante, na verdade, assim, porque a gente sabe que aquilo ali em alguma medida incomoda, e a gente não consegue, muitas vezes, voltar lá e se reconciliar com aquilo e seguir em frente, né? Assim, é interessante ver isso, assim. Por que que é o meu natural, o que é organicamente fluido é voltar e ficar remoendo aquilo ali em vez de pegar e seguir, né? Então, você vem falando, vieram várias coisas assim, olha, segue, né? A abundância tem a ver com o mover-se, seguir, porque você, Fluidez. a escassez é você ficar parado ali, retido, né? Assim, aquilo que te prende, né? Então, foi bastante interessante esse ponto que você trouxe, assim, dessa questão da culpa do ponto de vista sistêmico mesmo, né? Assim, vinculado ao pertencimento. E aí, acaba que a gente vai mapeando, às vezes, assim, não acho que é. Não acho, e realmente está no campo do inconsciente, né? Às vezes, assim, nossa, mas como que eu vou dar melhor? Porque se meu irmão tá ali, tá passando por essa dificuldade, se meu marido tá nessa dificuldade, se minha mãe tá nessa dificuldade. Assim, é como se você tivesse assim, eu não posso ter mais, né? E aí me lembrou muito uma coisa que você sempre fala, tudo tem a ver com a sua postura. Então, falando assim, honrando o que vocês tiveram, respeitando o que vocês tiveram, eu vou aqui romper com isso e vou seguir, porque se eu sigo, vocês também ficam livres para seguir também, né? É como se o meu movimento, de alguma forma, ajudasse aqueles que vibram na escassez a se moverem para esse potencial da abundância também, né? Exato. E para isso é que a gente tem que estar fortalecido internamente. Por isso que eu falo que esse processo é um processo eterno, mas à medida em que a gente vai crescendo nesse caule aí, a gente vai também, eu vou esparramando um pouco disso, né? E dali, como é que eu começo a esparramar isso para as outras pessoas que eu amo aqui? Eu vou crescendo, essa árvore vai crescendo, vai se desenvolvendo mais,
E aí ela vai começando a dar flores, ela vai começando, né, folhas, flores, frutos, sementes, e aí de repente essa semente lá é lançada para um lugar mais, né? Assim, tá vendo? Isso toca o outro, esse perfume dessas flores, essas cores tocam o outro ali que estão ali, né? Então, elas tocam ali, tem potencial de, né, quando o outro vê aquelas flores, aqueles frutos, aquele, né, sente aquele perfume daquelas flores, fala assim, poxa vida, isso é possível, né? Eu nem sabia que isso era possível, Uhum. mas é, então pelo menos despertam, então o outro pode falar assim, não, se você pode, eu posso junto, então eu vou usufruir da sua abundância com você e vou me comprometer com a minha, né? Então como que isso também eu acho que a melhor ajuda que a gente pode fazer para a nossa família, para as pessoas que a gente ama é essa, mas a gente está tão presa na falta, né? Que a gente tem medo de fazer isso e do outro continuar sofrendo. E sendo que é o contrário, né? O outro vai se tende, né? Claro que é uma opção pessoal, né? Uhum. Uma decisão pessoal, mas tende a se despertar mais para esse movimento. Então, é muito bonito, né? Certamente.